Aleluia. Podem tomar assento, meus irmãos. Quero convidá-los à segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Glória a Deus. Já agradecendo ao Senhor pelo privilégio de poder estarmos durante todo este dia na presença do Senhor. Hoje realmente houve uma convocação, nosso pastor, para os obreiros da sede, os dirigentes. Tivemos escola pela manhã, uma bênção, meus irmãos, que dia proveitoso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos fazer menção do 1 e do 2 para ficar mais bem compreendido. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Dá para dizer amém? Nós estamos hoje, meus irmãos, neste culto que é denominado culto de missões, culto missionário. Este culto que retrata a nossa história, que serve para nós de memorial do tipo de igreja que é o desejo de Deus que sejamos. Paulo instrui o seu jovem obreiro, que mesmo sendo jovem em idade, mas tinha um desenvolvimento na fé tão profundo a ponto de ser escolhido para o pastorado. E Paulo, quando instrui aquele moço sobre a grande responsabilidade que ele tinha agora, como de estabelecer obreiros, de formar líderes, de dar prosseguimento à obra, até porque Paulo sabia, e isso nós vemos mais à frente, quando ele, ainda no capítulo 4, ao escrever a Timóteo, já fala para ele da convicção que Paulo tinha, que seu tempo aqui na terra estava se cumprindo, que seu fim estava próximo, que não lhe restava muito tempo ainda de vida. Então Paulo, convicto de que Timóteo seria aquele que daria continuidade à grande obra que ele próprio, Paulo, fizera, uma vez que esta carta que foi escrita na sua última prisão ali em Roma, ele de lá
teve a sua decapitação ordenada por Nero no ano 67. Ele escreveu entre o ano 66 e 67, então ele estava já aguardando ali a sentença editada pelo imperador, sabendo ele que na história recente de Roma, aquele homem era, de todos os governantes que lhe antecederam, o mais endemoniado, o mais louco e o maior perseguidor do povo de Deus. Então, Paulo sabia que era certo que ao ter o seu caso apreciado por Nero, ele seria sentenciado à morte, como milhares e milhares de outros irmãos seus estavam sendo massacrados naqueles dias. E ele escreve aquele jovem obreiro, aquele moço que naquele momento tornara-se a esperança do futuro da igreja. E eu quero que você imagine comigo a visão, o olhar de Paulo, um homem sexagenário, um homem já idoso, no fim da vida, sabendo, tendo convicção absoluta que o momento de sua morte se aproximava. Ele não tinha nenhuma esperança de sair dali, era convicto disso, tal qual, repito, milhares de outros irmãos morreram pelas mãos de Nero. E pelo Espírito ele entendeu que o seu fim se aproximava, e por isso ele já instrui Timóteo, no mesmo capítulo 4 da segunda carta que ele escreveu, capítulo 4 este que fizemos menção, nos versículos 6 ele já diz: eu estou sendo oferecido por aspersão no sacrifício, e o tempo da minha partida, da minha morte está chegando. Ele já tinha esta convicção que Deus já tinha a ele então proposto. E ele agora reúne aquele jovem obreiro, e me permita usar a minha imaginação, a Bíblia não diz isso, sou eu pensando naquela situação, um ancião de idade, com um jovem obreiro na casa dos 20 anos, e ele agora instruindo aquele moço e dizendo: meu filho, pesa sobre os seus ombros o dever, a missão de continuar esta grande obra que eu tenho feito. E Paulo então o instrui dizendo: eu insisto com você e te chamo em juramento, na presença de Deus, para que você pregue a palavra, para que você insista a tempo e fora de tempo. Muito lindo. E eu repito, é sempre bom, meus irmãos, quando nós lermos as Escrituras Sagradas, nós termos consciência da visão do autor, de qual era a realidade dele ao escrever aquele texto. E Paulo, me permita ler o mesmo texto aqui na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, a versão mais recente agora que substituiu a NVI, muito boa. E ela diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que você pregue a palavra, insista, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então perceba, Paulo, aquele obreiro já em fim de carreira, sabendo que não era apenas a jubilação ministerial que o esperava, mas era uma morte iminente, e ele chama aquele jovem obreiro à responsabilidade. E me permita imaginar, repito, não está no texto, isso é um pensamento meu,
Imagino que Paulo escreveu isso, meus irmãos, debaixo de intenso verter de lágrimas. Seus olhos ali molhavam aquele papel onde ele escrevia, e ele, cheio de convicção, de certeza da sua crença, da sua fé, ele transmite essa mensagem extraordinária àquele jovem obreiro. Eu insisto com você, Timóteo, leve adiante esta mensagem, continue proclamando a salvação. Não existe tempo perfeito para se pregar, o melhor tempo é o tempo que se chama agora. Qualquer oportunidade que Deus lhe der, abrace, se dedique nesta missão, seja produtivo, se empenhe nesse propósito. Eu confesso, igreja, que eu tenho refletido a respeito disso, e quero nestes minutos que nós temos, promover uma breve reflexão sobre a grande responsabilidade que recai sobre nós hoje. Nós tivemos na história recente da humanidade, mais especificamente há 110 anos atrás, um poderoso mover de Deus no mundo espiritual, que foi o nascimento da fé pentecostal. Talvez a palavra nascimento não seja bem apropriada. Eu poderia dizer um resgate, ficaria mais adequado, deste movimento, deste tipo de fé, meus irmãos, que expressa o fervor espiritual da igreja primitiva, deste tipo de fé que para os descrentes foi taxada de loucura, de fanatismo religioso. Fomos taxados por muitas vezes de sermos rígidos, intransigentes, de nós assembleianos sermos literalmente loucos, por causa do nosso jeito de ser, por causa especialmente do resgate da doutrina da santificação, por conta dessa metodologia de trabalho tão intensa que é característica da fé pentecostal, da dedicação na oração, do exercício dos dons, das línguas estranhas. E isso, meus irmãos, fez com que desde o princípio, este mover de Deus na história recente da humanidade, este soprar do vento do Espírito, trouxe uma profunda mudança na cristandade, no mundo todo. Prova disso é que hoje nós temos, inclusive alguém se sentiu até ofendido, disse que eu estava sendo presunçoso, a palavra que ele usou foi essa, por falar isso, que eu vou dizer a vocês, mas não tem como se contra-argumentar com fatos. Fatos não se discutem, fatos são fatos, e acabou, ponto final. E um irmão disse que eu estava sendo presunçoso por dizer um fato, que nós, até 110 anos atrás, nós tínhamos no movimento evangélico, no movimento protestante, 100% de cristãos tradicionais. As igrejas da época não acreditavam na atualidade dos dons espirituais, não buscavam os dons como nós. E aí, meus irmãos, surgiu aquele movimento extraordinário que Deus fez ali na Rua Azusa, nos idos de 1906, quando aquele pastor negro, numa época de forte segregação racial nos Estados Unidos, onde os negros, se estivessem transitando pela calçada e viesse um branco, ele tinha que descer para o branco passar pela calçada. O banheiro era separado, não podia sentar num assento se tivesse um branco, tinha que dar lugar.
aonde haviam igrejas separadas, só de brancos, só de negros nos Estados Unidos. Deus levanta um homem negro. Deus levanta um homem de baixa escolaridade, chamado, o seu sobrenome era Seymour, e aquele servo de Deus abnegado, muito dedicado, foi um instrumento de Deus ali para aquela explosão, aquele resgate, reavivamento da fé pentecostal ali na Rua Azusa. E aconteceu, meus irmãos, que dali aquela chama que foi acesa se espalhou, e tal qual ocorreu na igreja primitiva, que apenas aproximadamente 27 anos depois da ressurreição de Cristo, Paulo já estava evangelizando pela Ásia, o evangelho já estava se espalhando, inclusive, na região norte da África, pela Europa. Aquela explosão de crescimento que aconteceu no início do cristianismo, voltou a ocorrer no início da fé pentecostal. De modo, meus irmãos, que em apenas 110 anos do movimento recente pentecostal na história humana, hoje, e aí eu volto à fala desse irmão que se ofendeu, que disse que eu estava sendo presunçoso, mas eu repito, contra fatos não há argumento. Hoje, em 2021, de cada 10 pessoas no mundo que se declaram protestantes, nós temos 70% delas que são pentecostais e 30% que são os cristãos tradicionais de orientação reformada, ou seja, que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. E por que será que a fé pentecostal cresce muito mais, considerando que em 2012 a população evangélica global, mundial, era de 740 milhões de pessoas? Por aí você tira que 70% de 740 milhões, então nós temos desse total aí, seguramente mais de 500 milhões são de pentecostais. E a gente vê, meus irmãos, que as igrejas que não são pentecostais, que não creem na atualidade dos dons, que não creem que o batismo no Espírito Santo é para os nossos dias, estão em declínio, estão caindo literalmente, fechando as portas em muitos lugares do mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção e vou acelerar o pensamento para que você compreenda melhor nesses 15 minutos que ainda me restam. Eu quero hoje refletir, eu disse que é uma palavra de reflexão, sobre o que está acontecendo com nós pentecostais na atualidade, o que está acontecendo conosco. Se nós crescemos tanto, em apenas 100 anos, por que será, meus irmãos, que este crescimento, e diga-se de passagem, nós tivemos nas primeiras, para quem não sabia disso, fique sabendo, a Assembleia de Deus, tivemos início aqui. Daqui, a primeira convenção foi realizada lá nos Estados Unidos. Oficializou-se o nome, porque a princípio o nome era Missão Apostólica da Fé. Nesta convenção que juntou-se, os crentes da igreja sueca de Filadélfia que estavam lá nos Estados Unidos, com cristãos que se converteram, eram frutos da explosão pentecostal da Rua Azusa, com os missionários brasileiros que foram para lá participar desta convenção. Lá se oficializa o nome Assembleia de Deus e se adota oficialmente para todas as igrejas em qualquer lugar do mundo. Mas é um fato histórico, meus irmãos, que quando chegou aqui o evangelho, primeiro Guná, depois Otonelson, a palavra é pregada, num intervalo de cerca de 5 a 10 anos depois que chegou aqui em Alagoas, a nossa igreja de Alagoas já estava exportando missionários.
já estava enviando pessoas para pregar o evangelho. E foi assim, meus irmãos, que houve uma explosão no século XX de envio de missionários pelo mundo. E o mundo hoje pede à igreja brasileira que exporte, que envie missionários. O que a Inglaterra foi no século XIX, no século XX, o Brasil assumiu essa dianteira, enviando missionários para o mundo inteiro. E eu digo para os irmãos, nós devemos ter cuidado para não perder a essência da nossa fé pentecostal, para não deixarmos de lado, meus irmãos, a simplicidade da fé pentecostal. Nós não tínhamos uma teologia aprofundada. Os irmãos reformados zombavam de nós no início, dizendo que nós éramos a igreja de uma doutrina só, porque diziam que a única doutrina que a gente conhecia era a doutrina do Espírito Santo. E muitos cristãos reformados zombavam de nós pentecostais por causa disso. Nós não tínhamos uma teologia muito aprofundada. Nós não tínhamos muito recurso financeiro. Mas a igreja tinha um fervor espiritual, cada crente salvo. Eu vou individualizar, eu estou falando no coletivo, pode se perder um pouco. Eu vou individualizar daqui para até concluir. Cada crente salvo tinha um fervor espiritual profundo em compartilhar o amor de Jesus. De maneira que eu mesmo, na minha experiência de conversão, eu precisei ser orientado, porque eu estava naquela sede tão grande de falar de Cristo, que eu fiz um bocado de doidice, meu irmão. Coisa que eu paro assim hoje e digo, Jesus, eu já vi que foi uma loucura santa mesmo que eu já fiz. Entendeu? Olha, não me pergunte, mas pense em doidice. Cara, doidice de crente pentecostal, meus irmãos. De sair de casa só com a passagem de ida e de volta, jejuando, liso, só com o dinheiro da passagem, com 300 folhetos, e dizer assim, alguém dizer, vai para onde? A esposa, vai para onde, mozinho? Eu digo, eu não sei, minha filha, eu vou sair falando de Jesus, aonde Deus mandar parar, eu vou descer do ônibus e só volto para casa quando acabar essas 300 literaturas. E chegar lá, meus irmãos, numa favela do Jacintinho, ali próximo da entrada da Grota do Arroz, acho que é Grota do Arroz, se eu não estou confundindo o nome, ali, pronto, deixe-me ver, tem um lado que fica a igreja da Coab, é do outro lado, de frente, do Rafael, pronto, ali bem pertinho, e encontrar, logo no início da evangelização, uma mulher endemoniada, manifestada, para a gente já ir, a filha dela, vem cá, vem orar pela minha mãe, que ela está possessa por demônio, e a gente ir. Experiência, meu irmão, de parar num ponto de ônibus, e pessoa cair endemoniada num ponto de ônibus onde eu parei. Experiência de entrar, de chegar na porta do terreiro de Macumba, na hora da sessão, quando eles estavam lá, tocando, fazendo seus trabalhos, e eu parar do outro lado da rua, na calçada, e calado, simplesmente me sentar na calçada, isso, 2 horas da tarde, debaixo do sol quente, e calado, sem barulho, orar pela salvação deles. E depois de 30 minutos que eu estava lá sentado, a mulher toda trajada com as vestes típicas dele, veio aonde eu estava e disse, moço, o senhor pode, por favor, ir rezar em outro lugar, porque desde que você sentou aqui, já faz 30 minutos que os espíritos não querem descer. E eu cheguei para ela e disse, olha moça, eu estou saindo, porque a missão que eu vim fazer aqui, eu já fiz. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus te ama muito, viu? Aceita Cristo como Salvador, visita a Assembleia de Deus e vá assistir um culto. E fui embora. Essas doidices, meus irmãos, que a gente fazia, de estar lá o pessoal jogando no campo de futebol, eu sem conhecer ninguém, de chegar no domingo de manhã, terminou a escola bíblica, eu ir lá para o campo com um bocado de folheto e falar de Jesus para os estranhos que estavam lá. De sair de casa 11h30 da noite, depois de uma campanha de jejum, para ir lá para onde é hoje o viaduto da Federal,
para meia-noite, 1h evangelizar os transexuais e os homossexuais que lá vendem o corpo. Esse tipo de coisa que era muito característico. E a gente vê, meus irmãos, hoje, o fervor espiritual na evangelização de muitos crentes está se perdendo. Nós estamos vivendo agora uma época de pandemia. E eu gostaria de fazer esta pergunta para que você reflita a respeito dela hoje. Como cumprir o ID de Jesus em época de pandemia? Eu estava refletindo a respeito disso. Tivemos muitas restrições. Fecha a igreja, proíbe qualquer tipo de aglomeração, inclusive trabalhos externos de rua. Nunca tivemos, pelo menos não na nossa geração, uma oportunidade tão grande de falar de Jesus como estamos tendo agora. Que é a oportunidade maior para você, enquanto crente, compartilhar a palavra, do que numa época em que está havendo um desastre mundial com a morte de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Tem chance melhor de falar de Jesus do que numa hora dessa, meus irmãos? Aí talvez você diga, pastor Augusto, nós não estamos podendo sair à rua para pregar. Eu concordo. Mas perceba que está havendo uma profunda mudança social, que nessa pandemia ela foi acelerada. Que mudança é essa? Nós estamos aprendendo a nos relacionarmos, inclusive nos comunicarmos virtualmente. Desde o ano 2000, com o Orkut para cá, isso foi aprofundado. E agora, com a experiência da pandemia, cresceu exponencialmente, multiplicou-se muito agora isso, de modo que até os idosos que não sabem nem ler, mas sabem apertar no botãozinho do WhatsApp lá, empurrar para cima e mandar um áudio para o filho que está lá em São Paulo, lá em Minas, lá nos Cafundó. É assim ou não é, meus irmãos? Né? É idoso agora fazendo live, fazendo vídeo chamada para poder ver os filhos, ver os netos. E eu quero dizer, nós cresceu assustadoramente o tempo de exposição nosso à internet. E ainda por cima, com uma visão que se deu desde a década de 80, que é chamada de internet das coisas, isso multiplicou-se, porque hoje você tem acesso à internet pela Smart TV na sala da sua casa. De modo, meus irmãos, que hoje, que antigamente se acessava muito para quê? Apenas era mais por entretenimento no início, né? Através do Orkut. Quem nasceu na década de 2000, os primeiros anos da década de 2000, sabe o que eu estou falando. Porque os meninos já com 6, 7 anos naquela época já era lá, né? Fazendo comunidade, sim, conversando, mandando foto, gravando vídeo. Pronto. No início era só assim, hoje não. Hoje você tem educação, você tem faculdade, tem escola em todos os níveis. Você tem trabalho, muita gente comprando e vendendo, muita gente negociando, né, empreendendo através da internet. Nós temos a quebra do monopólio da informação. Antes, quem gostava de se antenar com as notícias já sabe. E era uma briga se desse meio-dia e quisesse assistir outra coisa que não fosse o jornal. Porque só tinha o jornal para ver as notícias. Era assim ou não era, meus irmãos? Hoje não. Hoje você está ali no seu notebook e de repente você dá um clique lá, abre um novo separador no seu navegador e já abre lá um monte de notícia. Você já sabe do que está acontecendo na sua cidade, no país, no mundo. Essa tecnologia, meus irmãos, da internet, ela centralizou tudo num lugar só. De modo que hoje é um fato isso. A grande mídia, as redes de televisão perderam força. A maior inimiga do povo evangélico brasileiro, que é a Rede Globo, está amargando agora o pior ibope dos últimos 20 anos. Primeiro porque os crentes esclarecidos, né, muda de canal e não assiste, meus irmãos, aquela emissora marxista,
né, progressista, anti-Deus, que algumas coisas tem de bom, mas infelizmente a grande maioria da programação é lixo. Lixo mesmo. E veja só, hoje em dia você tem acesso à informação de qualidade, e digo mais, no caso do Lázaro mesmo, não precisava ficar esperando o jornal de meio-dia, 6 da tarde, 8 da noite, para você saber o que aconteceu. No celular, em tempo real, você está acompanhando tudo. Então, nós temos profundas mudanças, e eu quero fazer outra pergunta. Diante destas mudanças, como a igreja vai se inserir nesse contexto? Aqui eu digo, primeiro, precisamos estar atento a isso, precisamos perceber novas oportunidades de falar de Jesus estão surgindo pelas redes sociais. Se eu coloco uma caixa de som ali na esquina, eu vou alcançar os moradores que moram, dependendo da potência do som, com 20, 30, 50 metros de distância. Mas se eu tiver 2.000 pessoas na minha rede social e eu colocar lá uma postagem bíblica, eu tenho uma chance de ter aí centenas de pessoas que visualizem aquilo que eu postei. Então nós temos nas redes sociais uma poderosa oportunidade de compartilhar o amor de Jesus. Veja que a igreja já está, no sentido institucional, se apropriou desses espaços. Prova disso é isso aqui, ó, na minha frente. Não tem um culto mais que não seja transmitido. E eu estava vendo o culto de quinta-feira. Na sexta-feira eu fui assistir o culto. Quando eu abri a televisão sexta-noite para assistir o culto da quinta, já tinha 2.000 pessoas visualizado. Então é uma oportunidade extraordinária de nós compartilharmos a palavra. E muitos crentes, meus irmãos, passam horas e horas navegando, fazendo muitas coisas nas redes sociais. Mas deixe-me lhe fazer essa pergunta. Olhe para mim, por favor, que novamente eu individualizo. Quando foi a última vez que você usou sua rede social para compartilhar uma mensagem de salvação? Para pegar lá uma pregação que você achou bonita do YouTube e jogar o link, compartilhar. Ou mesmo um versículo bíblico, uma mensagem. Quando foi a última vez que você fez isso? Tem crentes, meus irmãos, que nas suas redes eles postam foto de tudo, né? Isso é interessante, porque na minha família eu tenho alguns tios meus mais idosos, que até na hora que estão comendo, posta a foto do prato do almoço e bota lá no grupo da família, né? Então, meus irmãos, mas quando a gente olha as redes sociais de muitos irmãos, política tem bastante, saúde tem bastante, notícias tem bastante, coisas de entretenimento para diversão tem bastante, mas compartilhamento de mensagens bíblicas é muito pequeno. Os irmãos que usam as redes sociais para isso. Então eu aconselho, siga o exemplo da nossa igreja, e na tua rede social, no teu privado, fala do amor de Jesus também, crente. E deixe-me dizer mais, nós precisamos nos apropriar desses espaços. Olha, irmãos, eu estava fazendo aqui uma observação, inclusive sentei com o Kennedy aqui, ligeirinho, o Kennedy me passou alguns números. Só agora no mês de junho, nós tivemos, com exceção de um dia que ele esqueceu, que não deu para ver essa publicação, mas nós fizemos um levantamento, só no mês de junho, sabe quantas vidas aceitaram a Cristo através dessas lives que nós fazemos, dos nossos cultos transmitidos? Foram 71 pessoas que aceitaram a Cristo. O que significa dizer que o mundo ainda tem sede de salvação. Aí a gente olha, meus irmãos, para a igreja, num culto como esse aqui, à noite, onde nós temos a presença, seguramente aqui, de quase, aproximadamente, 200 pessoas. E eu quero que você, por favor, reflita, eu já vou concluir, reflita nessa pergunta. Veja bem, se Deus está confirmando a pregação da sua palavra, e quando tem público, ou seja, quando tem vidas, quando tem descrentes, quando tem pecadores ouvindo o evangelho, quando tem não salvos, não evangélicos, como você queira chamar, ouvindo o evangelho, essas pessoas estão
A palavra está fazendo efeito, estão se convertendo. E por que nos nossos cultos presenciais a gente não vê tantas conversões? Porque Jesus salva, a palavra comove quem está ouvindo através da transmissão do culto, mas quem está aqui não está se convertendo. Por quê? É simples, meus irmãos. Por favor, não precisa responder. É só para você refletir, tá bom? Não responda, por favor. Quantos crentes que estão aqui hoje, presencialmente nesse culto, hoje, durante o dia, ou ao longo da semana, convidou pelo menos uma pessoa não evangélica para vir participar do culto hoje? Reflita nisso. Como é que eu quero pescar se não tiver peixe, meu irmão? Para mim pescar tem que ter peixe, senão o anzol vai e vem. No máximo vai achar lá um garrancho, vai ficar preso, eu vou me alegrar achando que estou pescando alguma coisa, quando puxar é o sapato velho que está lá afundado. Então, se eu quero ver vida se convertendo aqui, eu preciso trazer as almas. E eu vou dizer de novo, só reflita, não responda. Você convidou alguém para vir, não crente, para vir para o culto hoje? Você disse assim, bora pai, bora mozinho, se for seu namorado, noivo, marido. As irmãs têm estratégia de convencer, as mulheres são inteligentes e têm uma capacidade de manipulação, meus irmãos, impressionante. E não digo no mau sentido, digo no bom sentido. Uma mulher sábia, ela sabe, meus irmãos, manipular de diversas maneiras. Ela tem esse poder de influência sobre o homem. Então, de repente, faz aquele carinho, faz aquela comida especial que teu marido gosta. Quando ele chegar assim e dizer, oxe, por que essa comida hoje? É festa, é aniversário, é alguma coisa? Você diz, não, eu quero lhe fazer um convite. Bora comigo, meu amor, para o culto domingo. Vamos lá ouvir a palavra. Não se preocupe não, você não vai com compromisso de ser crente, você só vai adorar a Deus comigo lá. Pronto. Convida teu neto, teu vizinho, teu familiar. Quantos irmãos que naturalizaram, meus irmãos, já virou costume isso. Vamos lá adorar e os outros que se explodam, está errado. Nós precisamos manter em nós a essência dessa fé pentecostal, que é o fervor no amor pelas almas. Nós não podemos deixar o amor pelos perdidos se apagar, igreja. Não podemos. Anuncie a Cristo, faça a sua parte, se aproprie desses espaços, use suas redes sociais, compartilhe lá, não sabe o que dizer? Tira uma foto da sua Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Compartilhe lá no teu Instagram, no teu Facebook, lá no Twitter, saia compartilhando. Isso aí já é uma poderosa ferramenta de compartilhamento da palavra de salvação. E espero em Deus ter o prazer, meus irmãos, de ver, assim como em 30 dias foram mais, mas que a gente conseguiu contabilizar 71 vidas ao longo desse mês de junho que se converteram. Eu quero ver aqui no culto, como é gostoso quando a gente está no culto, que vê o descrente vindo à frente, meu irmão, receber a oração. É uma alegria, é festa no céu e na terra também, a gente se emociona. Então, olhe para o irmão que está do seu lado com muito carinho. É culto de missão, então, com muito carinho, diga assim para o seu irmão, meu irmão. Foi fraco, diga, meu irmão. Assuma um compromisso com Deus. No próximo culto evangelístico, não venha para a igreja sem convidar alguém. Dá para dizer amém? Então que Deus abençoe a todos e eu agradeço por esta oportunidade, que o Espírito Santo traga este despertar para a sua igreja, para que vidas continuem se chegando a Cristo.